Você já precisou buscar a orientação de Deus em tempos de perseguição? Em 1 Samuel, capítulo 23, que a gente vai ler hoje, nós vamos ver como Davi confia no Senhor em cada passo que ele dá, mesmo quando ele está cercado por inimigos. Isso é incrível. Eu convido você a vir comigo para a gente poder aprender lições valiosas de fé em meio às batalhas. Bora ler esse capítulo todo e refletir? Então, simbora, né? Bom, um dia chegou a Davi a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, roubando os mantimentos guardados nas eiras para secar. E ele perguntou ao Senhor: devo ir e atacar os filisteus? Sim, vá, ataque os filisteus e salve Keila, disse o Senhor a Davi. Porém, os homens de Davi lhe disseram: estamos com medo, mesmo aqui em Judá, e por certo não queremos ir a Keila a fim de lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou novamente o Senhor se devia ir. Novamente o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá à cidade de Keila, pois ajudarei você a vencer os filisteus. Então eles foram a Keila, combateram os filisteus e tomaram o rebanho deles, derrotando-os e libertando o povo daquela cidade. O sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, foi a Keila com Davi e levou consigo seu colete sacerdotal, para receber do Senhor as respostas para Davi. Saul logo ficou sabendo que Davi estava em Keila e disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi caiu na armadilha, indo parar numa cidade cercada de portas e ferrolhos. Diante disso, Saul reuniu todo o seu exército e marchou para Keila, a fim de cercar Davi e seus homens. Mas Davi soube do plano de Saul e ordenou a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este seu servo ouviu dizer que Saul planeja vir e destruir Keila, porque estou aqui. Será que os homens de Keila vão me entregar a ele? E Saul realmente virá conforme seu servo ouviu? O Senhor de Israel, por favor, diga-me o que, ó Senhor de Israel, por favor, diga-me o que devo fazer. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi perguntou: e esses homens de Keila vão me trair? Eles vão me entregar a Saul junto com meus soldados? E o Senhor respondeu: sim, eles vão entregar você. Que tristeza, né? Então Davi e seus homens, agora já eram cerca de 600, deixaram Keila e começaram a andar sem rumo pelo interior do país. Logo chegou a Saul a notícia de que Davi tinha escapado. Por isso, ele desistiu de ir a Keila. Davi agora vivia nas fortalezas do deserto que havia na região das colinas de Zifé. Saul perseguia Davi dia após dia, mas o Senhor não deixava encontrá-lo. Um dia, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho de Zife para matá-lo. Então, Jonatã, filho de Saul, foi procurar Davi e encontrou-o em Oreza e fortaleceu a confiança que Davi tinha em Deus. Não tenha medo, Jonatas. Não tenha medo, Jonatas lhe assegurou, Meu pai nunca encontrará você. Você vai ser o rei de Israel e serei o segundo abaixo de você. Meu pai bem sabe disso. Assim, os dois confirmaram a aliança perante o Senhor, que haviam feito anteriormente. Davi permaneceu em Oreza e Jonatã voltou para casa. Porém, os homens de Zife foram procurar Saul em Gibeá e disseram a ele: sabemos onde Davi está escondido. Ele está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, na parte sul do deserto de Gesimon. Agora desça, ó rei, e nós o apanharemos para vossa majestade, e seu mais profundo desejo será satisfeito. O Senhor os abençoe, pois tiveram compaixão de mim, disse Saul. Vão e verifiquem novamente para ter certeza do lugar onde ele está e quem o tenho visto por ali, pois eu sei que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e depois voltem a fim de me darem um relatório exato. Então irei com vocês, e se ele estiver naquela região, eu o encontrarei. Mesmo que seja preciso procurá-lo por todos os grupos de família de Judá. E assim os homens de Zife voltaram para casa antes de Saul. Davi e seus soldados foram para o deserto de Maom, na Arabá, que fica ao sul do deserto de Gesimon. Então
Saul e seus homens foram atrás de Davi. Quando Davi soube disso, foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e permaneceu ali. Porém, Saul os seguiu até lá. Ele e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha. Quando Saul e seus homens começaram a chegar mais perto, cercando Davi e seus soldados para capturá-los, nesse exato momento, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão invadindo Israel novamente. Então, Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi esteve acampado passou a ser chamado de Sela Amalecote. Depois disso, Davi saiu daquele lugar e foi morar nas fortalezas de Ain-Gede. Uau, gente! Nós vimos que Davi continuou fugindo de Saul, né? Demonstrando assim uma grande dependência de Deus para poder tomar decisões, né? E aí ele salva a cidade de Keila dos filisteus após buscar orientação do Eterno de Israel. E ao saber que Saul cercaria a cidade, ele consulta novamente o Senhor e foge com seus homens para o deserto de Zif, né? E aí os habitantes locais traem Davi, informando o paradeiro dele para Saul. Mas ele consegue escapar, protegido pela prudência e pela orientação do Eterno de Israel. Jonathan, filho de Saul, acaba encontrando Davi em segredo, né? E aí renova a aliança de amizade com ele, reconhecendo Davi como o futuro rei de Israel. E por fim, Saul é obrigado a interromper a sua perseguição devido a uma invasão filisteia, permitindo que Davi escape novamente. Vamos agora juntos pensar que lições a gente pode extrair deste capítulo para a gente aplicar na nossa vida, né? Nós vimos aqui que Davi orou antes de agir. E até mesmo nos momentos de necessidade assim urgente, né? Como foi o ataque em Keila. E essa dependência de Deus serve assim como um modelo para a gente, para o nosso dia a dia. Será que nós temos essa dependência? Será que nós oramos e pedimos ajuda a Deus antes de fazer as coisas e durante todo o tempo, como Davi faz? Nós devemos ser fiel, mesmo quando os outros falham. Porque a gente leu que Davi libertou Keila, né? Mas os habitantes estavam prontos para traí-lo e entregar a Saul. Mesmo assim, gente, ele não deixou de fazer o bem, que era o certo. A gente deve agir com retidão, independentemente da reação das outras pessoas. Tá voando aqui. Eu sei que é muito difícil, para mim também. Mas a gente precisa se esforçar para isso. Nós vimos o quanto Davi enfrentou constantes perseguições. Mas Deus sempre proporcionou um escape para ele, mostrando que ele é um refúgio nos momentos de dificuldade, né? Aí no finalzinho a gente viu o encontro, né, de Davi e Jonathan. E isso nos faz lembrar a importância da gente encorajar uns aos outros na nossa caminhada de fé, especialmente nos momentos difíceis que a gente passa, né? Pois este é o valor da gente ter amizades boas, espirituais. Ai de mim se eu não tivesse nesses últimos meses amizades assim, que eu passei de luto pela minha mãe, não foi nada fácil. E como foi reconfortante quando os meus amigos me ligavam, me mandavam mensagem. Graças a Deus. Obrigada. A gente viu aqui também que Davi sabia que ele tinha promessa de se tornar rei, né? Mas ele não ficou apressando. Quando é que vai acontecer, Deus? Não. Ele permaneceu fiel e paciente, mesmo diante de todas as perseguições, porque ele confiava no tempo e nos planos do Eterno. Vamos refletir agora?
para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual? Será que você realmente tem buscado a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes na sua vida? Reflita. Como é que você reage quando você enfrenta ingratidão ou traição por parte de pessoas que você ajudou? Como é que você se sente, né? Dá para imaginar como Davi se sentiu? Pois é. Mas, apesar disso, ele agiu conforme a vontade do Senhor. Por isso, o coração dele é conforme o coração de Deus, né? Meu Deus. Pense agora, quem você pode encorajar hoje, assim como Jonatas fez com Davi? Porque vai vir uma pessoa na tua mente. E quando a gente finalizar esse vídeo, eu sugiro que você pegue o seu telefone, ligue para essa pessoa, se ela mora perto de você, que você vá ao encontro dela. Essa pessoa que veio à sua mente agora, nesse momento, porque com certeza vai ser muito bom para essa pessoa receber o seu apoio nesse momento que ela está vivendo, que ela está precisando desse encorajamento. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Vamos finalizar agora o vídeo com uma oração ao Senhor? Então feche os seus olhos. Respira. Obrigada, Pai. Como o Senhor é amado, Pai. Como é bom depender totalmente de Ti para a gente poder agir. Como é importante receber do alto a Tua sabedoria em tempos de dificuldade, de perseguição, de tristeza. Ai, Pai, eu quero ter a mesma paciência e a fé de Davi para esperar o cumprimento das Tuas promessas na minha vida, Senhor. Quantos salmos Davi escreveu contando e desabafando ao Senhor as dúvidas, as aflições, os medos, mas seguindo, continuando, sendo fiel a Ti, porque o Senhor é o refúgio dele no meio das adversidades. Obrigada, Pai, também por nos mostrar o valor da amizade espiritual e do encorajamento no meio das lutas. Que a gente, cada um de nós, possamos encorajar hoje, neste momento, as pessoas que precisam da nossa palavra, da nossa força. É isso que nós te pedimos, mostra-nos, Senhor. E nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amada, amada, faça isso. Vai ser muito bom. Ligue ou vá ao encontro da pessoa e diga aquilo que Deus colocou no seu coração para poder encorajá-lo. Encorajá-la. Vai valer a pena, te garanto. E amanhã tem mais. Compartilhe, deixe seu like e um beijo no seu coração. Fui, tchau.